Antes de começar o relato, eu digo que pode até parecer mentira isso tudo que eu vou contar a vocês. Porém, eu juro que tudo isso que aconteceu comigo é a mais pura verdade. Boa noite a todos do Elite Oculta. Eu assisto e acompanho este canal desde 2018. E hoje eu decidi contar o meu relato para o melhor canal de relatos do mundo. Bem, tudo isso aconteceu no ano de 2016. E eu moro em Salvador, na Bahia. E quando tudo isso aconteceu, eu tinha 15 anos na época. Atualmente, eu tenho 19 e quase estou fazendo 20. Bem, eu sou e sempre fui um rapaz muito bonito. Há um nível de beleza de chamar a atenção. Cabelos castanhos, lisos, cacheados, olhos castanhos escuro e branco, mais puxado para o pardo. 1,78 de altura. E as pessoas sempre me elogiaram desde que começou a minha adolescência. Enfim. Então, neste ano de 2016, eu fui para o interior da Bahia, uma cidadezinha que se chamava Cruz das Almas. E de lá é de onde veio toda a minha família materna. Bem, como todos daqui de Salvador sabem, nós baianos costumamos a todo São João viajar para Cruz das Almas. E outras pessoas para outros interiores aqui da Bahia. E naquele São João de 2016, eu conheci um cara super legal. Bem, vamos chamá-lo aqui de João. Aquele cara era novo lá. Ele tinha chegado em 2015 no mês de novembro. Então, eu conheci ele em junho de 2016, que é o mês de São João. Começamos a conversar e a passear muito por ali. E todos os dias conversávamos muito, eu, ele e os meus outros amigos. Bem, em um certo dia, ele virou para mim e disse: "Olha, eu nunca imaginei que conheceria alguém assim tão especial e tão legal como você. E eu já te considero o meu melhor amigo." Todos os dias nós conversávamos muito. E era tanto que já até havia virado um vício. E eu já estava começando a gostar muito dele, pois ele era uma pessoa incrível. Bem, eu acordava, tomava café e já ficava na porta esperando ele, pois aquele rapaz morava a 13 casas depois da minha. Bem, e quando eu avistava ele vindo, eu dava aquele sorriso para ele, e ele retribuía. E lembrando das suas características, ele era um cara de 23 anos, e era moreno com uma pele linda. Cabelos lisos e bem preto. E o seu sorriso sempre exibia os seus dentes brancos. Ele tinha um físico perfeito, abdômen definido, peitoral e era bem forte. Bem, conversávamos muito quase o dia inteiro, e todos os dias, e aquilo era maravilhoso. Depois de uns 4 dias, ele começou a me chamar para a casa dele, para se divertir, jogar no computador e assistir a alguns filmes. E nós nos acostumamos muito a isso. E assim, ficávamos na cama dele deitados no quarto dele. E era tanto assunto que isso me deixava muito feliz. Bem, naquela altura eu já estava muito feliz por ter ganhado um melhor amigo e tão maravilhoso como era ele.
Bem, em um desses dias que eu fui para a casa dele, a gente estava na cama conversando. E do nada, ele chegou bem perto de mim e começou a me olhar nos olhos. E eu fiquei fixo o encarando. Ele foi chegando mais perto e mais perto, pegou na minha nuca com firmeza, colocou as pernas sobre mim, me prendeu e então começou a me beijar. Bem, aquela foi a melhor sensação da minha vida. Ele me beijou muito gostoso e eu comecei a ficar excitado. Ele começou a chupar o meu pescoço e eu já estava delirando de tanto tesão. E assim foram minutos de beijo. No final de tudo, ele me deu um selinho, olhou para mim e disse que me amava muito. E então me perguntou se eu aceitava transar com ele. E eu com certeza aceitei. Ele tirou o meu short e a minha cueca. E então começamos a transar loucamente. Loucamente mesmo. E enquanto ele mandava ver, eu sentia muita dor. Porém, era uma mistura de dor com tesão e prazer. E quanto mais ele mandava ver, com mais tesão eu ficava. E durante o ato, ele me olhava com uma cara que a cada vez que ele olhava, eu me apaixonava mais. Era uma cara de safado, e ele tinha um cheiro muito gostoso e apaixonante. Depois que terminamos aquele ato insano, tomamos banho e deitamos ali mesmo na cama. Ele me abraçou muito forte, começamos a conversar com o rostinho perto um do outro, e isso se estendeu por toda a noite. Ele morava apenas com a mãe, e nós tínhamos toda essa privacidade, pois a mãe dele trabalhava o dia inteiro. E naquela noite, quando eu voltei para a minha casa, eu me deitei na minha cama com uma sensação maravilhosa. E eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Bem, eu estava apaixonado. E aquele rapaz era perfeito. A única coisa que eu estranhava dele é que desde que nos conhecemos, nós nunca ficamos juntos depois das 19 horas. Ele dizia que a mãe era muito invasiva e era uma pessoa muito brava e antipática. E não gostava que ninguém dormia na casa dela. E muito menos que ele dormisse na casa dos outros. Bem, às vezes eu implorava a ele para deixar eu dormir com ele na casa dele, ou até mesmo ele na minha. Porém, ele insistia que não podia. Até que certa vez, eu disse a ele que eu iria pedir para a mãe dele. Porém, ele ficou muito bravo comigo. E assim nós brigamos. Mas no outro dia, logo cedo, ele veio todo carinhoso me pedindo desculpas e dizendo que me amava muito. E disse também que um dia eu iria entender tudo. Bem, sem muita opção, eu comecei a me acostumar com isso. Mas em um dia, em uma noite, eu estava na casa da minha prima. Prima essa que eu sempre costumava ir. A casa da minha prima era de 4 andares. E a gente sempre ficava na laje proseando. E como a minha tia era super de boa, eu e a minha prima ficávamos até altas horas da noite ali na laje conversando. E ali nós ficávamos ouvindo música no celular, colocando a fofoca em dia e vendo a paisagem. E naquela noite eu estava encostado no muro e assim vendo tudo ao meu redor.
e tomando aquela brisa da noite, como era de costume. E foi aí que eu vi um homem saindo da direção da casa do João, que mesmo de muito longe ainda dava para ver. Achei aquilo estranho, e quando olhei o horário, era exatamente meia-noite. Bem, eu fiquei observando, e pelo jeito era ele mesmo. Fiquei bem assustado, eu confesso. Fiquei confuso e até meio triste, pois ele havia me falado que a mãe dele era uma mulher brava e que não gostava de ninguém na casa dela, e muito menos o filho dela na casa dos outros, incomodando ninguém. Porém, ele saía para a rua numa hora daquela. Daí eu fiquei pensando, ou será que a mãe dele realmente era invasiva mesmo? Ou será que ele saiu escondido dela? Mas se ele fez isso, então por que ele não fez a mesma coisa para ficar comigo? E também porque ele só vinha para a minha casa escondido. Bem, foi assim que eu fiquei naquela hora, confuso, triste, ansioso e com o coração na mão. A minha prima do nada me perguntou por que eu mudei e fiquei calado. Aí, ela foi me animando como ela sempre fez. E aos poucos, eu fui começando a me alegrar. E quando eu fui ver, eu já tinha esquecido do João. E eu e a minha prima ficamos rindo muito aquela noite, de assuntos aleatórios. Bem, conversa vai, conversa vem. E quando ela olhou o horário, já era por volta de 3 da manhã. E como já ouvíamos até o galo cantando, aproveitamos e fomos dormir. Acordei bem cedo, pois eu sempre tive esse costume, mesmo dormindo tarde. Naquela manhã, eu vi o João, mas eu não disse nada a ele, e fingi que não havia acontecido nada, e muito menos havia visto ele sair na noite passada. Ele me deu o bom dia, entrou na minha casa e fomos para o meu quarto. Ele estava com um saco preto na mão. E o saco era tão preto que não dava para ver nada que tinha lá dentro. Ele tirou de dentro uma caixa de chocolate e me deu com tanto carinho, me abraçou forte, me beijou e disse que me amava muito. Bem, eu fiquei tão feliz naquele dia, pois eu havia ganhado o primeiro presente do amor da minha vida. Comi juntinho com ele toda a caixa de chocolate. E a gente ficou abraçadinho, se beijando o tempo inteiro. Mas é claro que tudo isso de porta fechada, pois o meu pai é um homem extremamente raiz e não aceita essas coisas. Agora, quanto à minha mãe, ela sempre foi a minha melhor amiga. Eu contei a ela que eu estava ficando com o João e estava apaixonado. E por mais que eu sempre fui hétero e sempre gostei de mulher, naquela altura do campeonato, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, pois de repente eu acabei me apaixonando pelo João. E até cheguei a pensar que talvez ele havia feito um trabalho de amarração para mim. Bem, por outro lado, a minha mãe disse que essas coisas acontecem. E também disse que estava do meu lado para tudo. E somente era para que eu tomasse cuidado, para que o meu pai não nos pegasse em flagrante. Enfim, quando veio a noite, eu voltei para a casa da minha prima e ficamos lá na laje conversando até tarde. E ali eu fiquei da mureta, olhando no mesmo horário para a casa do João. E para minha surpresa, novamente ele estava saindo de casa. Eu fiquei
com um sentimento que eu não sei explicar. Era um sentimento muito pior que na noite anterior. E no outro dia, eu planejei de ficar ali na laje o mesmo horário. E para minha surpresa, eu vi ele sair novamente. Bem, eu decidi ficar escondido perto da casa dele, esperando ele sair, e segui ele para ver para onde ele ia. E assim, desvendar este grande mistério. Bem, e assim eu fiz. Naquela noite, eu fiquei ansioso para que logo desse meia-noite. E assim, eu ficar de tocaia esperando ele. Cheguei na casa da minha prima por volta de 7h30, mas já fui logo avisando que quando desse 11 da noite, eu teria que ir para a minha casa, pois a minha mãe pediu para que eu acordasse cedo para fazer alguma coisa. Bem, eu inventei isso. E quando deu 23 horas, eu logo coloquei o plano em ação. E ansioso, com o coração na mão e doidinho para que chegasse logo 11h30 da noite. E quando deu esse horário, eu saí de fininho para que os meus pais e a minha avó não ouvissem barulho nenhum. Eu fui até perto da casa do João e me escondi agachado. E assim, logo que ele saiu de casa, eu segui ele. Fui seguindo de fininho e bem de longe, tomando todo o cuidado para que ele não me visse. Depois de alguns quarteirões, ele foi entrando em um mato. E mesmo assim, eu continuei seguindo ele. Bem, aquela era uma noite de lua cheia, e como a lua estava muito clara, dava para ver mais ou menos a silhueta do João. Algum tempo depois, ele parou e ficou paralisado. E eu ali distante, não entendi nada que estava acontecendo. Fiquei atrás de uma árvore que parecia ser um pé de manga. E observando mais atentamente, eu reparei que o João jogou as mãos no chão com tudo. E nessa hora eu até tomei um susto. E logo em seguida ele acabou se deitando. E ali ele ficou paralisado. Eu, ali atrás da mangueira, não conseguia entender nada que estava acontecendo. Eu só sei que eu estava começando a ficar com muito medo. Mas de repente, o João começou a se mover e a rolar pelo chão. E ele fez isso pelo menos umas 15 vezes. E ali deitado, ele começou a tirar sua roupa e logo ficou totalmente nu. Eu comecei a perceber que a sua fisionomia estava mudando de humano para um ser totalmente monstruoso e horrível. E no seu corpo começava a crescer pelos. E também o seu tamanho aumentava. Eu ouvia estalos vindo do seu corpo. E ele começava a chorar bem baixinho. E aquele choro era um tipo de gemido. E eu ali, atrás da mangueira, comecei a chorar calado. Eu sentia uma sensação de medo e muita pena dele, pois o João estava sentindo muita dor e virando uma espécie de criatura terrível. E em poucos minutos, ele já havia se transformado totalmente. Aquela criatura, que outrora era o João, ficou de pé e olhou para todos os lados. E mesmo eu escondido, aquela coisa ficou olhando na minha direção. Bem, mesmo ali escondido, eu tinha a sensação que ele estava me vendo. Mas depois de algum tempo, ele ficou como um animal quadrúpede, começou a correr e logo desapareceu na escuridão. Eu
Comecei a correr sentido contrário a ele e fui na direção da casa da minha avó. Bem, já era madrugada, mas eu nem pude abrir a casa com cuidado. Eu tive que abrir a casa bruscamente e assim eu fiz muito barulho e, consequentemente, a minha avó acordou. Ela, muito assustada, me perguntou o que estava acontecendo. E eu, muito apavorado e chorando, apenas disse para ela que não aconteceu nada. Fui para o meu quarto e digo que aquela noite eu não consegui fechar os olhos. E só fui cair no sono quando já era de manhã. Quando deu 9 horas da manhã, a minha mãe me acordou dizendo que o João estava na porta me chamando. Me levantei, lavei o rosto e fui ver o que ele queria. Ele, com uma fisionomia muito triste, me deu um abraço e fez de tudo o que ele sempre já tinha o costume de fazer. Chamei ele para o quintal e ali eu contei tudo para ele o que eu havia visto na noite passada. Bem, ele disse que já sabia e que quando me viu, ele ficou muito triste. Ele disse que a mãe dele era uma pessoa boa e que o real motivo que ele não queria ficar comigo na noite era exatamente isso. Pois ele já virava lobisomem desde os 16 anos de idade. Ele me contava tudo isso chorando e me pedindo para que eu não o deixasse. Pois aquilo não era culpa dele, e sim uma maldição hereditária. Eu comecei a chorar e disse que jamais o deixaria, pois o João era o amor da minha vida. O João jurou para mim que ele nunca fez mal para ninguém e também nunca matou ninguém. E quando saía à noite, era justamente para caçar alguns animais, porque isso era instinto. E mesmo transformado, ele continuava com a sua consciência humana. Bem, ele me contou mais detalhes da sua vida e posso dizer que estamos juntos até hoje. E atualmente vai fazer 5 anos que nos conhecemos. Bem, eu sou completamente apaixonado por ele e cada dia que se passa eu fico mais louco de amor por ele. E posso dizer que somos loucos um pelo outro. Quando eu fiz 18 anos, no ano de 2018, eu me mudei para cá. Pois assim, poderíamos ficar mais próximos um do outro. Bem, aqui nessa cidade, eu comecei a estudar. Mas com essa pandemia, logo tudo parou. O João sofre muito com isso. Ele diz que às vezes ele até gosta, pois se sente forte e incrivelmente invencível. Mas às vezes ele se desanima muito e pensa até em tirar a sua própria vida. Pois ele fica muito triste em saber que se transforma em uma criatura horrível e talvez pode fazer até mal para algum ser humano. E eu tentando o consolar, eu digo que iremos conseguir vencer isso e que logo isso vai acabar. Bem, eu não sei como, mas eu sei que vai. E também sei que eu vou viver toda a minha vida com ele. E mesmo que em toda a sua vida ele se transforme em lobisomem, mas nenhuma maldição é capaz de tirar todo o amor que eu sinto por ele. Bem, este é o meu relato. Boa noite.